Fala aí pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo sobre a BB Seguridade, mostrando um pouco sobre o que é a empresa, como ela ganha dinheiro, analisando os últimos resultados do primeiro trimestre de 2024 e se vale a pena investir nela ou não. Vindo na parte de quem somos no site de relações com investidores, a gente pode ter uma noção do que é a empresa. Aqui está dizendo: a BB Seguridade é uma empresa de participações, ou seja, uma holding, de capital aberto que investe em sociedades que atuam nos setores de seguros, previdência aberta, títulos de capitalização e planos odontológicos, bem como em negócios que intermediam a venda desses produtos. Além disso, as empresas que fazem parte do grupo BB Seguridade operam um portfólio diversificado de produtos com abrangência nacional e protagonismo nos mercados em que atua, ocupando posição de liderança em segmentos que apresentam alta rentabilidade e potencial de crescimento, tais como seguros rurais, seguros de pessoas e previdência aberta. Para entender isso com mais detalhes, a gente pode vir na parte de estrutura societária. Aqui a gente vê, primeiramente, que a BB Seguridade é uma empresa que tem um controlador definido, ou seja, tem alguém que possui 50% mais um das ações dela, que é o Banco do Brasil, que possui 62,25% da empresa. Enquanto isso, você tem 35,75% de ações em circulação, ou seja, são as ações que são negociadas na bolsa. E falando das participações da BB Seguridade especificamente, a gente vê que ela tem 100% do BB Seguros, que possui, por sua vez, a Brasilseg, que é a empresa seguradora, a Brasilprev, que trabalha com previdência, a Brasilcap, com títulos de capitalização, e a Brasildental, com planos odontológicos. Além disso, ela possui 100% da BB Corretora, que também possui participação na Ciclic, ou seja, nessa parte, eles atuam na parte corretora e distribuidora de valores imobiliários, ou seja, ações e outros títulos. Vindo aqui no site do Investidor 10, a gente pode ter um pouco de noção de como foi o resultado da empresa no passado. Descendo aqui para a parte de payout, a gente pode ver que o lucro líquido nos últimos 5 anos vem crescendo constantemente. Ele saiu de 3,85 milhões em 2020, em 2023 foi para 7,95 bilhões, e nos últimos 12 meses, ou seja, excluindo o primeiro trimestre de 2023 e colocando o primeiro trimestre de 2024, foi para 8,14 bilhões. E agora a gente vai ver um pouco dos resultados e como que eles estão crescendo e se isso pode ser sustentável no longo prazo ou não. Para isso a gente vai ver a apresentação de resultados da empresa, onde eles colocam de forma resumida os destaques, e aqui a gente pode ter uma boa noção do que está acontecendo na empresa. O primeiro destaque que a gente tem que olhar é o lucro líquido gerencial, que ele cresceu 4,7% do primeiro trimestre de 2023 para o primeiro trimestre de 2024, saindo de 1,76 bilhões para 1,84. Olhando por segmento, a gente vê que na parte de seguros, os prêmios subiram 15%, na parte de previdência, as reservas subiram 14%. Na parte de capitalização, a arrecadação subiu 16%, as reservas 12%. E na parte de corretagem, as receitas também aumentaram 12%. Ou seja, em todos os segmentos destacados, a empresa conseguiu subir de forma relevante suas receitas, denotando assim um crescimento estável da empresa. Olhando a parte de execução da estratégia, a gente vê que teve um crescimento muito grande no seguro penhor rural, ou seja, no seguro para animais vivos. Teve também crescimento no seguro prestamista. Eles ampliaram a cobertura do seguro Vida Agricultura Familiar. Na parte de modelos de negócios, a gente vê que cresceram prêmios emitidos via parcerias. Na parte de transformação de tecnologia, a gente vê que houve um grande crescimento no investimento para a área de tecnologia. Aumentaram bastante as vendas digitais, em 16%. E na parte de experiência sobre o cliente, a gente vê também que eles vêm melhorado muito. No Net Promoter Score, que é um sistema de avaliação do cliente, eles aumentaram 0,5 pontos percentuais de qualidade, reduziram as reclamações em 9,8%, só denotando como a empresa vem melhorando trimestre a trimestre. Olhando para a parte de lucro gerencial e resultado financeiro, a gente vê que o lucro líquido aumentou, olhando ano a ano, mas a gente vê que o resultado financeiro diminuiu bastante. A gente vê que ele caiu de 338 milhões para 221, e ele passou a representar muito menos do resultado. Antigamente ele representava 19,2% do lucro,
e agora está representando somente 12%. Isso é um tópico muito importante, pois eu vou mostrar daqui a pouco que alguns analistas e casas de análise se mostraram muito preocupados sobre como esse resultado financeiro poderia impactar a empresa. Olhando por esse gráfico de cascata, a gente pode ter uma noção melhor sobre quais foram as variações que fizeram o lucro aumentar e quais partes fizeram o lucro diminuir. No resultado operacional, a gente vê que no Brasilseg cresceu muito o resultado, na BB Corretora, Brasilprev e Brasilseg aumentou um pouco, e nos demais componentes houve uma queda. Sendo assim, o lucro saiu de 1.761 bilhões para 1.961 bilhões. Enquanto no resultado financeiro, a gente vê que a piora veio da variação do volume do Brasilprev e da marcação a mercado, que devido à queda na taxa de juros, os títulos que a empresa possuía passaram a valer menos. E agora olhando os destaques das empresas controladas pela BB Seguridade, a gente tem primeiro a Brasilseg, que cresceu 15% nos prêmios, e olhando nos prêmios emitidos por ramo, a gente pode ter uma noção muito melhor de como atua a empresa. A gente vê aqui a participação total no mercado da empresa. No seguro rural tem 46%, no prestamista 24% e no seguro de vida 20%, que são os destaques principais da empresa. Além disso, ela também tem o seguro empresarial, o residencial e habitacional, que são partes menores da empresa. E nisso, a gente vê que mesmo em grandes destaques como o seguro rural e o prestamista, a empresa ainda consegue crescer muito. No rural cresceu 12,1% e no prestamista 35,2%. E até nas partes menores que não são realmente o foco da empresa, ela conseguiu apresentar crescimento. E nessa parte aqui a gente também vê que o resultado financeiro específico da Brasilseg diminuiu 9% e o lucro líquido aumentou 12%, mostrando que a empresa teve realmente uma eficiência no operacional. Na parte do Brasilprev, a gente vê que as contribuições cresceram 13%, de 15 bilhões para 17. As reservas vêm aumentando trimestre a trimestre e mesmo assim o lucro líquido vem sendo impactado. Isso porque é uma situação que a empresa não controla, que é justamente a taxa de juros, que impacta o resultado da empresa e faz os resultados caírem. Na Brasilcap, a gente vê também aumento da arrecadação de 16% do ano a ano, aumento nas reservas 12% ano a ano e o lucro líquido crescendo mais ou menos na mesma faixa, 13% na ótica de ano a ano. Na BB Corretora, a gente vê que a receita de corretagem aumentou 12% também, saindo de 1,2 bilhões para 1,3 e o lucro líquido crescendo na mesma faixa, 12%, de 708 milhões para 793. E além disso, nessa apresentação, tem o guidance da empresa, ou seja, as projeções da empresa para esse ano. E olhando aqui no guidance, a gente vê o que aconteceu. No resultado operacional não decorrente de juros, a empresa esperava entre 5% a 10% de crescimento, e esse crescimento foi de 10,9%. Nos prêmios emitidos da Brasilseg, ele esperava entre 8% a 13%, o crescimento foi de 15,3%. E nas reservas de planos de previdência, incluindo PGBL e VGBL da Brasilprev, eles esperavam de 8% a 12% de crescimento, e esse crescimento foi de 15,2%, denotando que a empresa está conseguindo crescer em todas as frentes e por isso vem tendo ótimos resultados. Outro ponto a ser destacado seria a recompra de ações, onde a empresa começou um programa no dia 4/8 de 2023 e tem previsão de término para o dia 4/2 de 2025. Nesse programa, eles pretendem comprar 64 milhões de ações e já recompraram 34 milhões ao preço médio de R$ 31,94. Por que a recompra de ações é importante? Porque todas as ações que são recompradas pela empresa, futuramente elas sofrem alienação ou cancelamento, ou seja, as ações basicamente deixam de existir. E dessa forma você, de uma forma passiva, sem fazer nada, consegue aumentar a sua participação na empresa. Além disso, também é uma sinalização que a empresa julga que as ações estão baratas. Ou seja, para a BB Seguridade, nesse preço de R$ 31,94, os diretores pensam que a empresa está barata. Outro ponto que eu sempre gosto de ver é a cobertura dos analistas. Aqui a gente pode ter um pouco de noção do que o mercado está esperando para a empresa, se ela vai valorizar, se não vai valorizar e se está caro ou barato. Vendo aqui,
a gente vê que a maioria das projeções estão em comprar e manter. E dentre essas várias recomendações, tem uma recomendação que é de venda, que é essa aqui do Morgan Stanley. Então é interessante a gente ver quais são os motivos que a Morgan Stanley aponta que a empresa não está sendo interessante. Quais são os motivos que levam eles a querer vender a empresa. Pesquisando para saber quais foram os motivos que a Morgan Stanley rebaixou a BB Seguridade, a gente chega nessa notícia do dia 26/6 de 2023, ou seja, de 11 meses atrás. Olhando para essa notícia sobre a BB Seguridade, a gente vê que o Morgan Stanley rebaixou para venda principalmente porque é a companhia seguradora mais sensível às taxas de juros, em que ele diz que ele espera que os lucros e o desempenho das ações sejam pressionados à medida que as taxas de juros caiam. Isso porque eles estimam que a receita líquida do investimento vai cair 19% em 2024 e 11% em 2025. Voltando aqui para os resultados, a gente vê que realmente o resultado financeiro caiu, mas o resultado operacional foi tão forte que a empresa conseguiu compensar toda essa perda no resultado financeiro e mostrou assim ser, na verdade, não uma má empresa que depende do resultado financeiro, mas uma boa empresa que, mesmo com essa queda no resultado financeiro, consegue continuar mantendo bons resultados. Além disso, a empresa destaca o seguinte, que o seguro rural depende muito do apoio governamental, da regulamentação, preços de insumos e commodities e eventos climáticos. Nessa notícia, falando sobre as chuvas que aconteceram no Rio Grande do Sul, a gente vê o que o diretor financeiro da empresa tem a falar sobre isso. Ele diz na notícia que não espera nenhum tipo de impacto material dessa catástrofe no resultado da empresa. Ou seja, mesmo com todo esse acontecimento no Rio Grande do Sul, a empresa não vai ser afetada. Isso porque, segundo ele, boa parte da safra de soja da região já foi colhida. Em outras culturas, a exposição da BB Seguridade é muito baixa. Ou seja, naquilo que realmente afetaria a empresa, não vai ter um impacto, porque já foi colhida e o que sobrou, a empresa não tem atuação. Ele diz ainda que, em termos de sinistro, o impacto é muito mais nas estruturas físicas, onde a BB Seguridade não atua tanto. Ele afirma que os seguros residenciais não chegam a 10% do total de prêmios da BB Seguridade, e que o Sul é só uma pequena fração dessa parcela de 10%. Ele afirmou que a demanda por seguros deve crescer no Centro-Sul, mas ainda é um pouco cedo para fazer essas projeções, porque ainda há incertezas sobre o espaço no orçamento das famílias para isso. Ele diz que, na verdade, existe expectativa de aumento na demanda a partir de meados do ano, que é justamente quando os meteorologistas esperam o início dos fenômenos do La Niña. Com isso, a gente pode ver que a empresa teve melhoras no resultado, vem crescendo, e mesmo com todos esses pontos de preocupação, eles se mostraram pouco relevantes para o que é a empresa. A empresa se mostrou muito sólida e perene. Sendo assim, na minha opinião, parece fazer sentido investir nessa empresa. Não é recomendação. E agora falando um pouco sobre os múltiplos da empresa, a gente vê que ela negocia um PL de 8,43, um dividend yield muito bom, de 8,27%. Mas esse PL dela, será que ele está alto ou está baixo? Olhando aqui para o histórico do preço sobre lucro, a gente pode ver que ele já esteve muito elevado anteriormente, em 14, 14,07, 15, e em sua média ele vem sendo de 12,12. E atualmente ele vem em preço muito abaixo. Ou seja, se a gente pensar que ele pode voltar à sua média de preço sobre lucro, existe um espaço muito grande para valorização aqui. E agora que a gente já conhece a empresa, viu os pontos positivos e negativos, vamos fazer aqui uma projeção para o preço teto dela. Para isso, primeiro a gente tem que fazer uma estimativa sobre o lucro líquido. E para fazer essa estimativa, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lucro líquido que teve nesse primeiro trimestre e replicar para os próximos 4. Ou seja, dessa forma eu estou fazendo a projeção para o lucro líquido desse ano, de 2024. E não é nada fora da curva pensar que esse resultado vai se repetir. Na verdade, ele provavelmente vai até aumentar, mas para ser um pouco mais conservador, a gente vai botar o mesmo resultado se repetindo pelos 4 trimestres. Para isso, o que eu vou fazer? Vou simplesmente pegar esse lucro líquido que teve nesse trimestre e multiplicar por 4 aqui no Excel. O segundo passo é encontrar a quantidade de ações da empresa. Vindo no site do Investidor 10, a gente vê que eles têm 2 bilhões de ações. Mas esse é o real número de ações? Não. Justamente pelo programa de recompra que eu mostrei anteriormente. Para achar o real número de ações, a gente vai ter que pegar esses 2 bilhões e subtrair as ações que já foram recompradas pela empresa.
Voltando para a parte de recompras, a gente vê que além desses 34 milhões que foram recomprados recentemente, em 2015 também foram recomprados 3 milhões. Ou seja, a gente vai pegar esses 2 bilhões e diminuir esses dois valores para achar a real quantidade de ações da empresa. Com isso, a gente encontra essa quantidade de ações de 1 bilhão 962 milhões, aproximadamente. E agora a gente tem que achar o lucro por ação. Sendo assim, a gente vai pegar o lucro líquido e dividir pela quantidade de ações. Nisso a gente chega a um LPA de 3,76. E agora a gente precisa encontrar o payout. Para isso a gente vai vir aqui de volta no site de relações com investidores. A mesma parte de recompra com ações. Aqui em cima a gente vê o histórico de dividendos e a gente vê também o histórico de payout. Nisso a gente vê que o payout varia bastante. Já foi 58, 68, 106, 80, 83. Sabendo disso, a gente pode fazer algumas estimativas. A empresa ela sempre tenta fazer o payout o maior valor possível. Porém, com as recompras de ações, esse payout diminui um pouco, justamente porque ao invés de distribuir esse dinheiro direto para o acionista, ela retém um pouco desse dinheiro. Então, o que eu faria para estimar esse payout? Eu olharia para uma média mais recente. Essas médias entre 83, 80, 106, 86 e 58. A média aqui dá aproximadamente 80%. E esse é o valor que eu vou utilizar para fazer a nossa estimativa. 80%. E com esse payout de 80%, a gente pode achar o nosso dividendo por ação. Basta pegar esse lucro por ação e multiplicar pelo payout. Sendo assim, a gente chega ao dividendo por ação de R$ 3,01. E agora o último passo seria estimar quanto a gente quer receber de dividendo da empresa. Olhando para a cotação atual, a gente vê que o dividendo esperado, baseado no último ano, foi de 8%. E olhando para o histórico, a gente vê que em 5 anos, essa média foi de 6,87%. Mas não é nada fora da curva pensar que a gente pode continuar recebendo esses 8% de dividendo. Isso porque recentemente os resultados cresceram bastante, como a gente viu anteriormente no vídeo. Sabendo disso, o que a gente vai fazer para calcular o preço teto? A gente vai pegar esse dividendo por ação e dividir por 0,08, que é o dividendo que a gente exige receber. Nisso a gente chega em 37,59. Como eu estou sendo um pouco pessimista nessa análise, eu vou arredondar esse número para cima, para achar o real preço teto. Então, nosso preço teto vai ser de R$ 38,00 por ação. Atualmente, a empresa vai sendo cotada a R$ 34,29. Ou seja, segundo essas nossas premissas e o preço teto, a empresa atualmente está barata, não é recomendação. Além disso, para quem quiser entender um pouco melhor sobre como funciona o preço teto, eu já fiz um vídeo explicando isso usando o Banco do Brasil como exemplo. Vou deixar o link aqui no card. E por esse vídeo é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida ou sugestão podem deixar nos comentários. E até a próxima. Valeu!